Ministro dos Recursos Minerais e Petróleo referiu que a Sonangol enviou ao Governo uma lista de 54 empresas para serem privatizadas, com o intuito de se concentrar em atividades core, como a construção das refinarias do Lobito e Cabinda e a ampliação da unidade de Luanda. Os estoques de crédito concedido aos setores do comércio e imobiliário e aos particulares representaram 22%, 16% e 14%, respectivamente, do total de estoque de crédito do mês de julho. Nestes verificou-se uma variação homóloga de 6% para os setores referidos e de 10% para os particulares. Segundo as contas monetárias do BNA, as notas e moedas em poder do público no mês de julho aumentaram em termos homólogos e mensais 7% e 2%, respectivamente, situando-se em 327 mil milhões de kwanzas. Já os depósitos situaram-se em 3,6 bilhões de kwanzas, o que correspondeu a um crescimento de 8% e 2%, também em termos homólogos e mensais, respectivamente. As trocas comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América atingiram os 3,4 mil milhões de dólares no final de 2017, sendo que o nosso país exportou produtos avaliados em 2,6 mil milhões de dólares e os Estados Unidos da América cerca de 800 milhões de dólares. A dívida de Angola à China ascendeu a 23 mil milhões de dólares, referiu em Pequim o Ministro das Finanças angolano. As trocas comerciais entre os dois países cresceram 22,4% no primeiro trimestre, tendo atingido 6,80 mil milhões de dólares. Neste período, a China vendeu a Angola produtos avaliados em 481 milhões de dólares e comprou mercadorias avaliadas em 6,32 mil milhões de dólares. Em 2017, o comércio entre Angola e a China cresceu 43,42%. O volume de crédito concedido ao setor privado situou-se em 3,438,2 mil milhões de kwanzas no mês de julho. Isto representou uma diminuição de 9,4% face a junho. Em termos homólogos, a variação foi positiva, evidenciando um aumento de 5,6%. Apesar, esteve a variação negativa da componente em moeda nacional. O BNA efetuou uma sessão de venda de divisas em leilão aos bancos comerciais, tendo colocado no mercado primário um montante de 30 milhões de euros. Desta sessão foi apurada a taxa de câmbio de referência de 329,537 kwanzas por euro, mostrando uma depreciação de 1,7%. As reservas internacionais líquidas recuaram cerca de 10% face a julho e fixaram-se em 12,7 mil milhões de dólares em agosto. Entre as componentes que constituem as reservas, notou-se que a reserva bancária em moeda estrangeira foi a que mais caiu, com uma redução de 41%. De acordo com o novo Estatuto Orgânico do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos, vai ser criada a Agência Nacional de Recursos Minerais para assegurar as concessões no setor diamantífero, de modo a que a Endiama seja focada em atividades de exploração. As arrecadações do imposto predial urbano referentes às prestações de janeiro e julho recuaram para 20,3 mil milhões de kwanzas, menos 2 mil milhões de kwanzas comparativamente ao mesmo período de 2017. A taxa de câmbio média do kwanza registrou uma variação ao longo da semana, situando-se nos 282,91 para o dólar e nos 329,125 para o euro. O preço do petróleo registrou variações ao longo da semana, encerrando a última sessão a negociar nos 76,50 dólares por barril. O ouro encerrou a sessão em baixa, negociando nos 1.199,98 dólares por onça. O preço do gás natural registrou variações, encerrando a negociar nos 2,77 dólares. O cobre registrou uma subida ligeira, fechando a semana a negociar nos 5.927,50 dólares. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros.